Boa tarde, queria agradecer a vocês pela presença, agradecer a Amália Fischer e ao Humberto Mesa por atender esse convite, agradecer a Thalita por ter provocado esse convite. Bom, a ideia aqui é um pouco trazer a experiência e a expertise da Amália e do Humberto para a gente escutar um pouco sobre o que está acontecendo na Nicarágua. Como o Paraguai, que é um caso que eu estudei, que eu conheço bem, a Nicarágua também é uma realidade bastante desconhecida do Brasil. Então, acho importante a gente ter essa interlocução para entender um pouco melhor. E quando você para pensar, é realmente o buraco um pouquinho mais embaixo na Nicarágua, né? Tem um processo histórico anterior ao que está acontecendo, que é muito... esse processo histórico já é complexo, então entender hoje fica um pouco mais difícil. Mas queria agradecer. A gente vai começar com a Amália e depois Humberto, correto? Bueno, graças. Não, quando vocês quiserem, senão sendo uma honra. Sendo uma honra. Boa tarde, eu sou a Amália Fischer, como o Zé já falou. Eu moro no Brasil desde 1995. Eu saí da Nicarágua muito jovem, mas eu vivi o momento pré-revolucionário até a Revolução. E Humberto e eu estamos fazendo uma dupla muito boa, porque ele fala do novo, eu falo do velho, e vocês podem ver pelas idades. Tá? Eu tenho 63 anos e eu sou feminista desde que eu tinha mais ou menos 15, 17 anos, junto com meu ativismo dentro da Nicarágua contra a ditadura. Eu queria começar a conversar com vocês fazendo uma citação de uma feminista americana russa, que talvez vocês conheçam, que se chama Emma Goldman. E ela fala uma questão muito importante para mim, tá? Ela fala de uma questão onde eu me identifico muito com ela, tá? Porque eu me mantive em muito silêncio durante muito tempo, e eu não vou fazer a tradução, vou falar direto em espanhol, porque o livro está em espanhol, tá? Emma Goldman, quando ela decidiu escrever sobre os anos dela em Rússia, e ela nunca tinha feito a crítica à Revolução Russa, falou o seguinte: considerei necessário guardar silêncio mientras las fuerzas imperialistas tuvieron cercada a Rusia. Ha pasado la hora del silencio y considero necesario hablar. Sé que voy a ser combatida por los reaccionarios enemigos de la Revolución Rusa y excomulgada por los que se dicen sus amigos y que persisten en confundir lamentosamente el partido bolchevique con la revolución. Isso Emma Goldman falou em 1930, mais ou menos, antes dela morrer. Então, bom, vamos passar a Nicarágua. Eu me identifico porque eu fiquei calada há muito tempo, só estou falando agora, tá? Então, eu achei legal colocar a bandeira em Nicarágua. Até porque eu não sou nacionalista, nada, eu não acredito nos estados, mas é o símbolo da resistência atualmente na Nicarágua, então eu achei legal votar. E achei legal também trazer a Sandino, para, se vocês não conhecem ele, para que vocês conheçam esse personagem que conseguiu, com seu pequeno exército louco, render aos Estados Unidos, e foi a primeira guerrilha que houve no continente, se enfrentando contra a invasão norte-americana à Nicarágua. Então, vocês podem ler diretamente, eu não vou entreter vocês muito tempo, porque eu vou fazer só a linha do tempo para que Humberto pegue a parte de hoje, que é o que interessa a vocês,
mas é um pouco de história, é importante para vocês entenderem o que está acontecendo hoje. Na Nicarágua, nós tivemos mais de 40 anos da ditadura dos Somozas, tá? E agora vamos para 40 anos da ditadura de Daniel Ortega. Tá? E também eu quis trazer o Sandino, porque o Sandino, ele não é propriedade de ninguém, tá? E ele foi apropriado, então é bom desapropriar ele e continuar sendo o herói que é para todos os nicaragüenses e todas as nicaragüenses. Essas são aí as pessoas que fundaram o Frente Sandinista. Eu não sei porque não se está vendo todo, mas, enfim. E foi nos anos 60, um dos mais importantes, dois dos mais importantes que ficaram vivos, porque a maioria foram assassinados pela ditadura, antes do triunfo, inclusive Carlos Fonseca Amador. Um dos mais importantes era Carlos Fonseca Amador. E o outro, Tomás Borges, que vocês devem ter escutado falar sobre ele. E ele morreu, mas não na ditadura, em 2012. Tá? E para vocês entenderem também que no começo o Frente Sandinista era um pequeno grupo, que ele foi crescendo à medida que a ditadura somocista ela foi sendo mais bárbara e matando mais pessoas. E ele cresceu muito mais quando... estou com meu computador. Quando foi assassinado Pedro Joaquim Chamorro. Ele era da elite, e a sua família continua sendo a família de quase as famílias que fundaram Nicarágua. Ele era dono de um jornal que se chama La Prensa. Estou confundindo os tempos, porque La Prensa existe até hoje, e está sendo um jornal muito importante nesse momento, com tudo que está acontecendo na Nicarágua. Ele era dono e diretor da La Prensa. Ele foi assassinado em janeiro de 1977. Isso indignou a toda a população nicaragüense, de todas as classes sociais, e a elite nicaragüense, porque ele era da elite nicaragüense, a elite começou a fechar filas com o Frente Sandinista. Muitos dos filhos da elite nicaragüense entraram dentro do Frente Sandinista. O Frente Sandinista histórico, no sentido da origem do Frente Sandinista, ele foi, na medida que iam entrando outras pessoas, se dividindo em três correntes políticas muito importantes. Uma era a tendência proletária, a outra a guerra popular prolongada e a outra terceirista. Na terceirista foi onde entraram muitos dos filhos da elite nicaragüense. Esse é um momento histórico dentro do Frente, e é um momento onde se vê a força do Frente Sandinista. É muito interessante, porque uns poucos anos antes, o Frente Sandinista tinha feito uma incursão na casa de um ministro de Somoza e tinha sido bem sucedido. Mas a ditadura ela foi mais sangrenta e mais cruel nos anos depois dessa ação, e tinham muitos presos políticos. Então, quando se faz a toma do Palácio, que é o Congresso Nacional, é espetacular, porque eles são 25 guerrilheiros que chegam vestidos da guarda somocista, e ninguém se dá conta que não são guardas, que eles são militantes e guerrilheiros sandinistas. E já quando estão dentro, eles se identificam e tomam o Congresso
eles sequestram o Congresso. E aí Somoza tem que negociar. E quem ajuda na negociação, paradoxalmente, é a Igreja Católica, que depois vai se aliar vai ser contra o Frente, mas depois ele vai se aliar ao Frente Sandinista, e Humberto vai falar sobre isso também. Então, essa foi uma ação bem sucedida, e foi de uma das tendências também do Frente. A primeira que eu falei, que era a toma da casa de Chema Castillo, ela foi feita pela tendência proletária, essa foi feita pelos terceiristas, basicamente, tá? E com a ajuda de alguns da tendência proletária. Esse momento é muito importante para o Frente Sandinista, porque o Frente Sandinista, como eu falei, ele estava dividido. E não é a partir desse momento, o triunfo da Revolução é em julho. Se não tivessem feito essa reunificação do Frente, não teria tido Revolução Sandinista. Isso fez potente o Frente Sandinista. Eles se uniram de novo, tá? Nós temos o triunfo, como eu falei, nós vimos março de 1979, hoje estamos vendo 19 de julho de 1979, e esse é o triunfo da guerra sobre a ditadura, e é o começo da Revolução. E eu faço a diferença entre as duas questões, porque são dois momentos diferentes no começo da Revolução, né? Depois a Revolução volta a entrar em guerra, mas também eu vou falar disso aí um pouquinho. E nós vamos a ter que a Revolução Mexicana, que eu sou mexicana também, a Revolução Nicaragüense, é uma revolução que trouxe, se os Frentes Sandinistas tivessem feito só tirar a ditadura, já estava bom demais, porque morreram 50.000 pessoas. A ditadura somozista matou 50.000 pessoas. Esse fato já era bom demais. Mas o Frente conseguiu fazer uma questão muito importante, que é a alfabetização, a educação em Nicarágua. Em 30 meses, eles conseguiram que o analfabetismo passasse de 50% a 10% na população nicaragüense. Isso é muito para um país pequeno, um país sem muitos recursos, e isso significa que a população estava engajada em acabar com o analfabetismo na Nicarágua, e essa é das campanhas mais belas que vocês podem encontrar no mundo. E devem se sentir orgulhosos também, porque foi inspirada em Paulo Freire, né? E uma das questões para todos os nicaragüenses é que cada vez que a gente se apresentava como nicaragüense, falavam para nós: a finca, a fazenda de Somoza, tá? E o sandinismo deu para nós a possibilidade da gente se chamar nicaragüense sem ter que ser a fazenda de Somoza ou a serviço de Somoza. Então, essa recuperação da identidade nacional é muito importante. Outra das questões importantes é que nem todos os direitos estavam garantidos, e o sandinismo avançou nos direitos. Evidentemente que não avançou em todos, como nós podemos ver desse lado, mas avançou sim. E isso é muito importante. Isso são passos que não podem ir para trás, mas eles têm andado para trás também. E disso vai falar Humberto também. E as questões que são emblemáticas, problemáticas da Revolução, por exemplo, e que tem a ver com hoje, e que começou sendo uma questão muito bela e se transformou em uma questão de repressão, são os comitês da defesa sandinistas, que foram inspirados nos soviets, que a sua vez os cubanos foram, os comitês da Revolução cubanos foram inspirados nos soviets, mas que eles se corromperam. E hoje o que nós temos são o que se chama em Nicarágua as famosas turbas, e que não é mais que
paramilitares, tá? Nós temos também que uma das problemáticas, e isso vocês podem ver em algumas das entrevistas que foram feitas em YouTube por Confidencial, que alguns das lideranças do Frente, antigas lideranças do Frente, hoje eles e elas estão falando: nós não estabelecemos a democracia como deveria ter sido feito. Nós não brigamos por um Estado de Direito como deveria ter sido feito. Inclusive, eles são autocríticos nesse momento com relação à economia, como foi manejada a economia durante os anos 80, independentemente do bloqueio de Ronald Reagan, que depois eu vou falar disso aí. Uma das questões importantes é com relação aos camponeses, e não ter dado títulos aos camponeses e não ter feito uma reforma agrária profunda. E isso tem a ver também com o que acontece hoje. Não ter incorporado direitos plenos civis de muitas populações como LGBT e indígenas. Vocês podem ir a ver nos anos 80 o relacionamento do Frente Sandinista com as indígenas, e vocês vão ficar realmente decepcionados, né? Depois, não ter construído dentro do Frente Sandinista outras lideranças potentes, fortes, que não fossem os mesmos de sempre, e os mesmos de sempre deixaram nas mãos de Ortega e de Rosário, basicamente o Frente Sandinista. E eles são pessoas com muito gosto pelo poder, e também eles são muito autoritários. Então, para mim, na minha óptica, eles não deveriam ter saído do Frente Sandinista, deveriam ter ficado, quem era crítico dentro do Frente, renovar o Frente, não deixar que os autoritários ficassem dentro. A pinhata sandinista, bom, não sei se vocês ouviram falar, mas alguns de vocês são muito jovens. Quando perde as eleições o Frente Sandinista nos anos 90 e ganha Violeta Chamorro, que Violeta Chamorro era a esposa de Pedro Joaquim Chamorro. O que acontece é que alguns dos dirigentes e ministros que estavam dentro do governo sandinista ficaram com recursos, tanto financeiros como com propriedades que não pertenciam a eles. Isso se chamou a pinhata. A pinhata, eu não sei se vocês sabem o que é, mas em Centroamérica e no México, é feita, é como se fosse... A gente faz com um balão. Com um balão. Nós fazemos com cerâmica. Nós fazemos com cerâmica e dentro se botam chocolates, doces, etc, etc. Pode ter a forma de uma galinha, etc, etc. Então, quando você bate, quebra, caem os doces. Então, esse é o símbolo do que tem a ver com a pinhata. E algumas lideranças sandinistas foram muito críticas, outros se beneficiaram muito deles e ficaram calados. A aliança entre Ortega Saavedra e Alemão, que Alemão vai ser o presidente, porque nós vamos ter primeiro a Violeta Chamorro, depois tem outro intento de voltar ao frente, e se faz um pacto entre Alemão e Ortega Saavedra, que o Humberto vai falar sobre isso. Mas esse pacto com Alemão tem a ver com a Zoila América. Quem é a Zoila América? A Zoila América é filha de Rosário Murillo, não é filha de Daniel. Daniel criou a Zoila América, mas Daniel também abusou sexualmente de Zoila América. Zoila América fez uma denúncia, vocês podem ver a denúncia, podem googlear e ver, ela fez uma denúncia.
Essa denúncia foi tomada muito em sério pelas feministas nicaragüenses e pelas feministas da região da Espanha também. E dentro do Frente não foi tomado dessa forma. Os críticos do Frente apoiaram a Zoila, mas dentro do Frente foi tomado como se ela fosse uma louca, e é uma pessoa que tem sofrido muito nas mãos de Daniel, e ela, podemos falar que representa a todas as mulheres violentadas e feminicídio em Nicarágua, que é muito alto, e vocês podem ver a partir do que aconteceu com ela, a força do patriarcado dentro do âmbito do poder da esquerda. E, bom, eu deixo aí agora com Humberto. Bom, obrigado, Amália. Eu reconheço que é muito complexo poder explicar mais de 40 anos de história, né? Que foi uma coisa que acho que é importante, como você falou no começo, também compreender de onde que a gente vem. E essa questão de reconhecer tanto a existência de Sandino como uma figura que foi importante para, de fato, ele é considerado o precursor da guerrilha da América Latina, né? Nos anos 30, anos 20 e anos 30, pela influência mexicana e também no sindicalismo da América Central, e como isso conduziu, de fato, a ter um confronto que até hoje é muito presente na história da Nicarágua, que é a relação com os Estados Unidos. A gente vai ter que conversar um pouco também sobre esse papel dos Estados Unidos na América Central, principalmente na região. E depois, como o país atravessou 45 anos, foram de fato de ditadura militar, né? Disse que foi uma das maiores, talvez não tão sangrenta quanto a Argentina, mas sim as maiores do tempo, né? Que finalmente foram 3 gerações da família de Somoza, e que acabou com essa revolta popular, né? Que aconteceu, como a Maria falou. A revolta popular, eu queria falar uma coisa que eu acho que cada vez que se fala da Nicarágua, de Ortega aqui na mídia brasileira principalmente, tem uma confusão que tem a ver muito também com essa complexidade da história. Ortega, ele aparece como líder da Revolução de 79. Primeiro erro, Ortega não é Castro. Fidel Castro é uma história muito diferente. Ortega não foi o líder, de fato, ele não comandou nenhuma operação, dessas que a Amália falou, né, do Congresso Nacional, da Casa do Ministério, onde foi sequestrado o embaixador dos Estados Unidos, de fato. Ortega ficou no exílio muito tempo, e a Revolução só foi permitida, como a Amália bem comentou, a partir dessa aliança das 3 tendências dentro da frente sandinista, que se aliaram também a redes urbanas no país, em 79, né, que gerou essa revolução. Então, a revolta da Nicarágua, ela foi, nos anos 80, muito bem avaliada pela esquerda da América Latina por 2 razões. Uma, que a região existia com ditaduras, o Brasil principalmente, estava numa ditadura perversa, em 80, né? E a Nicarágua foi aquele país pequeno, influenciado por Cuba e uma revolta e tal, e que foi feita por um grupo de redes populares, entendeu? Não foi o líder que ele conduziu a revolução. Foi, de fato, uma revolta popular, junto com a guerrilha, que permitiu essa mudança, que tirou Somoza do poder, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente sempre tem que explicar também, fora do contexto da Nicarágua, para dizer, não, cara, Ortega não foi o líder da revolução, ele foi mais um dentro de uma diversidade de comandantes. Bom, o que aconteceu depois de 90? Como a Amália comentou, 90 é um ano de inflexão fundamental, porque foi o ano que essa revolução acabou. Praticamente acabou a partir de uma eleição popular. Uma eleição que trouxe a Chamorro à presidência do país. Chamorro vem da elite, como a Amália comentou, e ela, sendo viúva, né, de um ícone jornalista, chefe, dono de um jornal importante no país, vai ter mais de 100 anos na prensa já, de fato, né? É tipo a nossa Folha de São Paulo, né? O Estadão, não sei. Mas, assim, do lugar de onde ela vinha, era de fato a constatação de que esse governo, a partir de 90, iria ser um governo neoliberal, como de fato foi, né? Então, um governo que desmontou toda a rede de proteção social que deixou a Revolução, um governo que trouxe o discurso de privatizador, que fez acordos com os Estados Unidos, enfim, toda aquela coisa toda, né? E que foi o papel mais difícil, Chamorro, foi de fato conciliar um país que estava totalmente dividido, né? Essa guerra que a Amália comentou, né, da Revolução com os contra-revolucionários, né? O famoso contra-revolução que, enfim, tem um histórico muito importante do país. Bom, o que acontece naquele período e por que eu trouxe essa seta aí, essa linha de tempo?
90 não foi apenas uma inflexão fundamental para a Revolução, como para a FSLN. Por quê? Porque a frente perdeu o Estado, perdeu o poder, depois de ter sido um movimento de guerrilha bem-sucedido. O que acontece depois? Ela é obrigada a aprender a ser partido político num contexto altamente complexo. Quer dizer, olha só a transferência, o movimento de guerrilha consegue tirar o ditador do poder, alcança o Estado e perde o Estado. Ele não se consolidou como partido político, não foi o PT, que fez o sindicato, que depois se aliou a certos setores e depois virou um partido político totalmente importante no Brasil, que anos depois conseguiu o poder. Não, à frente o movimento de guerrilha que alcança o poder, chega ao Estado e tem que ser partido político, é um governo de direita, não oposição. Evidentemente, é traumático, é muito traumático. Nos anos 90, ele se caracterizou por uma coisa fundamental, que essas três tendências, elas sumiram de alguma forma, mas o principal debate que se instaurou dentro da FSLN foi como a gente... duas perguntas. Por que a gente perdeu o poder, né? Se foi uma revolução tão bem sucedida, popular, com campanha de alfabetização, com tanta coisa bem feita, e como a gente volta ao poder? Essas são as duas questões. E essas duas questões virou assim, um problema seríssimo dentro do partido, porque tinha duas tendências. Uma esse partido, agora que somos partido político de oposição, a gente vira uma espécie de social europeu, né, social cristão europeu, ou mantemos essa raiz popular, confrontativa, disruptiva, de guerra, né? E essas duas tendências, entre 90 e 94, nunca foram conciliatórias, nunca. Sempre teve ruptura, até que em 95 surge uma dissidência que chama-se Movimento de Renovação Sandinista, MRS. Então, 95 é um ano fundamental, porque surge o MRS, que não é mais do que esses históricos sandinistas que brigam contra a velha guarda sandinista por conta dessa orientação do partido, onde que vai o partido, né? Foi o que a Maria falou, né? Às vezes a gente pensa que era melhor não ter saído do partido ou ter ficado dentro para brigar dentro, mas a briga é muito pesada, né? Tipo, só para ter uma ideia, uma das líderes que sai da FSLN, que comandou a ocupação do Congresso, que a Maria falou, Dora Maria Teles, uma guerrilheira super importantíssima, sou apaixonado por ela também, uma mulher assim, fundamental. Ela foi altamente atacada porque se rebelou contra a tendência autoritária que Ortega simbolizou e foi atacada pela mídia orteguista, pelas pessoas Ortega, porque ele é lésbica. Entendeu? E tipo, começaram assim, falar, olha ela, chupada por seta, não sei de quê. Era isso, a baixaria total. Isso foi em 95. Então, não era fácil ficar com eles, por essa razão, eu acho. Mas, enfim, 95 é um ano fundamental para compreender essa ruptura. E uma ruptura que, de fato, complica muito Ortega, porque ele fica sozinho, né? Ele fica isolado no partido, e por isso que ele mantém essa liderança até hoje. Para muitas pessoas da base falam, mas Ortega ficou no pior momento do partido, então por isso que ele é um líder importante, né? O que acontece? Em 98, já a Amália Fia falado, vem a acusação de Zoila América, que é a enteada de Ortega, que ele adotou, que acusa ele de estupro. Do testemunho dela, ela fala que ela foi estuprada a partir de 11 anos, né? E foi um estupro que se manteve por 20 anos. Isso foi um terremoto na FSLN. Tipo, o maior líder da oposição ao governo de direita era um estuprador e pedófilo, né? Porque começou com 11 anos. E a maquinária do partido completa, essa foi a América, a maquinária do partido completa, ela só se mobilizou para defender o líder, né? E não só a maquinária, como a mãe dela, a esposa, Rosário que tanto falou a Amália. Rosário é a esposa de Ortega, que numa coletiva de imprensa falou, não, minha filha é uma louca, uma mentirosa, entendeu? Etc. Então, isso foi, de fato, um seríssimo problema que foi um momento importante porque muitas feministas, o movimento feminista da Nicarágua mostrou sua ruptura com a FSLN. Tipo, o partido que aglutinou no começo, nos 80, que motivou, estimulou a participação das mulheres, finalmente rompem. Eu, quando eu fiz o doutorado, que pesquisei um monte de mulheres, muitas me falavam, Humberto, naquele ano eu fui no hospital, passei mal, bati meu carro, vomitei. Assim, a forma que as mulheres somatizavam isso foi realmente muito pesado, né? O que aconteceu? Por conta dessa acusação de estupro, Ortega vai à justiça. O deputado vai na justiça, né? Ele vai num processo que a enteada abre,
Só que naquele mesmo ano, a história é muito importante, eu compreender isso, naquele mesmo ano, a América Central é atacada por um furacão. O furacão passa toda hora na América Central. Miami, América Central, é furacão, terremoto, toda hora. Aí tem um furacão que, assim, o furacão Mitch, vocês podem procurar no Google. Um furacão que, segundo os que sabem disso, é um dos mais, só acontece cada 200 anos. Um dos mais pesados. Tipo, numa noite morreram 2.000 pessoas. Por que conta essa história? Porque esse furacão, que foi no mesmo ano da acusação de estupro, permitiu muita cooperação internacional, muita cooperação, muita ajuda. Assim, o mundo inteiro voltou-se para a América Central para poder colaborar. E naquele ano, em 98, nosso presidente era Arnoldo Alemão. Um cara, assim, segundo o Forbes, segundo várias ONGs globais, Alemão é um dos 10 presidentes mais corruptos do mundo. Né? Só para ter uma ideia, ele era. Com tanta cooperação que chegou ao país, Alemão desvia a cooperação, desvia o dinheiro. Um governo que roubou a maior parte da doação internacional. E a FCLN no Congresso, que é a opositora, abre um processo de impeachment contra Alemão no Congresso, né? Para tentar, enfim, tem um processo de uma acusação oficial por corrupção e tal, e tem que tirar aquele cara do poder, alemão. O que Ortega faz? Faz um acordo. Então, beleza, eu tenho uma acusação de justiça por estupro, você é indiciado pelo meu partido por ladrão. Então, vamos negociar. O que aconteceu? O alemão influenciou na justiça para a justiça parar o processo de acusação contra Ortega por estupro, e Ortega para o impeachment no Congresso, para evitar que a Alemanha seja processada, e os dois se juntam. Esse momento que aconteceu em 2000, que foi a reforma constitucional, aí tem eles dois, maravilhosos, Ortega e Alemão. Esse momento é um momento fundamental para compreender por que hoje Nicarágua está nesse momento que está. Porque esse acordo FCLN e PLC, que é o Partido Liberal Constitucionalista de Alemão, inclusive a direita mais radical do país, tem origem na ditadura somocista. Também, também, o Partido Liberal veio da época de Somoza também. Então, Ortega vai lá e negocia com esse cara. Então, essa aqui é a direita que negocia com ele em 2000, onde reforma a Constituição, reforma o Estado, eles partilham todas as instituições públicas, né, Banco Central, Procuradoria de Justiça, juízes e tal, e em 2000 tem uma reforma constitucional que sela esse pacto, liberal-sandinista, né, acaba os processos de justiça contra os dois. Alemão consegue que no próximo período ele não pode ser reeleito, porque não tem reeleição, quer dizer, não tinha naquele ano reeleição, e ele consegue uma cadeira no Congresso Nacional automaticamente por conta desse pacto. Né? Então, e tem muitas reformas também eleitorais, enfim, que permitiram de alguma forma Ortega voltar ao poder 6 anos depois. Né? 2006, que é a eleição onde Ortega ganha, uma eleição muito complexa. Eu não vou falar aqui porque eu vou perder muito tempo, mas uma eleição muito complexa, porque a frente já assiste essa eleição completamente dividida. Aquele MRS que surge lá em 95, ele já está um pouco mais fortalecido nesse ano, né, em 2006. Só que a frente, para evitar que a Igreja Católica, como sempre fez em 96, 2001, etc., fizesse uma campanha contra eles, a Ortega fez um acordo com a Igreja, que é basicamente o seguinte: tem um debate no Congresso sobre o Código Penal, vamos tentar flexibilizar a questão do aborto. Né? E Ortega e a FCLN coloca todos os votos para criminalizar o último aborto que estava legalizado no país, que é, em espanhol, chamado de aborto terapêutico, que é por saúde da mulher e tal, enfim. Eu lembro que Rosário, estava na Nicarágua aquele ano, Rosário falou para as deputadas mulheres: olha, vamos fazer isso, mas isso é estratégico, só para ganhar a eleição, depois que a gente ganhar, a gente reverte. Né? Até hoje não aconteceu nada, evidentemente. E aí a gente vê essa parceria com a Igreja, ela é selada com um dos símbolos principais da pior espécie da Igreja Católica, o cardeal Obando, o cara que acabou com a teologia da libertação nos anos 80. Né? Ele virou um aliado fundamental de Ortega, ele morreu esse ano. Felizmente, ele não foi ninguém no enterro dele. E ali, lá em cima temos uma das passeatas do movimento feminista contra a reforma do aborto, né? que criminalizou o aborto. O aborto foi criminalizado exatamente, acho que uma semana antes das votações, só para vocês tiverem uma ideia. E o aborto que era legalizado desde 1893. Então, esse foi o contexto onde Ortega retorna ao poder em 2007.
Que governo tem sido esse? Então, como a gente pode compreender como que a Nicarágua chegou nesse ponto que está? Bom, em 2007, Ortega assume o poder, e a primeira coisa que acontece é que o governo dele reforma a estrutura de participação que a Nicarágua já vinha trazendo nos últimos 6 anos, desde 2000, né? A Nicarágua, assim como o Brasil, anos 2000, foi o pipocado dos conselhos de participação. Gestão com o Estado, parcerias, ONGs, não sei o que e tal. Só que, ao longo dos anos, são instituições difíceis de consolidar, como o Brasil já viu, né? Então, os conselhos, eles são muito criticados porque não são de participação direta, porque são só deliberativos, só tem tecnócratas lá dentro, só tem, enfim, não tem movimentos sociais, aquela coisa, não decide coisa nenhuma. Aí, essa crítica estava instaurada quando a frente assume o poder. O que a frente faz? O que Ortega faz? Ele acaba com os conselhos, reforma a lei de participação e instaura uma coisa chamada Conselhos de Participação Cidadã, o CPC, né? Qual é a lógica para o CPC? Lembra de 2007, aquele diário de democracia direta, né, que, enfim, né, a democracia direta agora que institui os governos bolivaristas e tal, e a Nicarágua entra nessa onda também. Só que o CPC, ao longo dos anos, foram instâncias que não é mais do que o controle absoluto dele e de Rosário. Vale dizer que Rosário, ela conseguiu ter um poder absoluto na FSLN por conta do papel que ela assumiu quando a acusação da filha por estupro. Né? Ortega, evidentemente, viu que tinha uma aliada lá dentro e ela conseguiu influenciar no partido para modificar as instâncias partidárias, as estruturas, eliminou a direção nacional, que era uma instituição fundamental colegiada de decisões, né? E Rosário, ela lidera essa reforma da participação, né? Que significa, hoje em dia, bueno, até um ano atrás, as prefeituras, por exemplo, para poder executar um projeto, tem que consultar o partido, né? Eu trabalhei um tempo numa ONG internacional, só para dar uma ideia, que nós tínhamos vários projetos, Oxfam, nós tínhamos vários projetos em municípios do interior e tal, e a gente queria trabalhar com os projetos, tal, temos que fazer parceria com a prefeitura, normal, isso é normal. Na hora de fazer parceria com a prefeitura, beleza, mas o partido quer esses beneficiários. A gente só assina com vocês se tem esses beneficiários na lista, né? É assim mesmo, né? Então, o FCD foi um momento eleitoral. 2008 é o ano de eleição municipal. Primeira eleição municipal que se dá com o governo de Ortega. Foi altamente questionada, porque aí a gente já começou a ver algumas maracutaias eleitorais, em 2008. Por quê? O presidente do Conselho Eleitoral, o cara altamente corrupto também, segundo o boato, ser filho daquele cardeal que vocês viram, né? E Ortega deu para ele a presidência do Conselho Eleitoral. Então, esse é o cara que, a partir de 2006, começou a organizar as eleições na Nicarágua, né? E 2008 foi altamente questionado, porque a gente viu que tinha várias prefeituras, que foi uma clara fraude, né? E foi um momento em que saem esses grupos que que a Amália falou, né? Grupos que vão contra os manifestantes que reclamam por as fraudes eleitorais. Tem um vídeo, não vou mostrar aqui, não tem um vídeo, mas aí as pessoas estão na mobilização e vem umas gangues de motoqueiros começam a bater neles, né? Isso começou em 2008, né? As famosas turbas, que é uma gíria nicaragüense. 2011 é a eleição presidencial, né? O que Ortega faz? Pela Constituição, ele não pode se reeleger. Está proibida a reeleição. Ele entra com recurso no judiciário, que já é um judiciário completamente reformado por causa daquele pacto de 2000, né, e fala o seguinte, ele entra com recurso dizendo que a Constituição é inconstitucional. Ele disse que aquele artigo é inconstitucional, portanto não pode ser aplicado a ele, e o judiciário responde favorável em 24 horas, dizendo que aquele artigo da Constituição é inconstitucional, e com isso ele consegue se reeleger como presidente em 2011, né? Claro, vários partidos de oposição entre 2008 e 2011 foram criminalizados. Isso é uma coisa que vale dizer. A MRS, por exemplo, perdeu a legenda, né? E aí você teve uma estrutura de oposição que mal conseguia participar em eleições para confrontar Ortega, né? Em 2011 que ele é reeleito. Em 2014 ele reforma a Constituição, que entre outras coisas tem duas características. A nova Constituição, a reeleição indefinida, ela é já instaurada, porque tem o Congresso nas mãos dele, né? E ele cria uma espécie de conselho onde o único diálogo das políticas públicas é com empresários. Ele dá status de diálogo empresariado, governo e constitucional,
né? Então, o empresariado, de fato, sempre já vinha governado com Ortega desde 2007, só que em 2014 tem o status da Constituição mesmo, né? E em 2016, que já o desgaste democrático era muito mais alto, veio a segunda reeleição, sem partidos de oposição fortes para poder confrontar Ortega, e ele bota a mulher dele como vice-presidente na chapa, que também é ilegal, né? Porque Nicarágua supostamente na lei não admite nepotismo e tal. E uma eleição muito... Eu também estava na Nicarágua naquele ano que acabei meu doutorado. O que caracterizou 2016 essa eleição? Quase ninguém votou. Na Nicarágua o voto não é obrigatório, como o Brasil. Lá é facultativo. E assim, segundo estimativas de muitas ONGs, 70% das pessoas não votaram, né? Aí, na hora que foi, né, falar o resultado, todo mundo fala, não, mas teve uma participação, como que falou Roberto Rivas, aquele cara? Bom, enfim, não sei. Ele falou assim, não, a participação foi histórica, todo mundo votou e tal e tal. O que para mim foi importante, que no momento que Rosário, que é a esposa de Ortega, que ela não é guerreira histórica, que ela não é líder histórica, que ela não vem desse histórico de revolução, no momento que ela se apresenta como candidata, ninguém vota. É um momento de clara, absoluta rejeição popular. Então, esse aí é basicamente os 11 anos de governo de Ortega que conduziram para essas protestos que tem hoje. O que a gente poderia dizer que caracteriza esse governo de Ortega, de 2007 a 2018, né? É um governo altamente confessional. O discurso deles é Nicarágua cristiana, socialista e solidária. Isso aparece em todos os outdoors do país. Está forrado. Que é católico e tal. Rosário, ela representa uma tendência esotérica no país muito importante, que permitiu construir umas árvores assim, metálicas, imensas, que nessa revolta popular, todo mundo tem derrubado essas árvores, porque é um ícone importante do poder, né? Como eu falei, aliança com grande capital, assim, as empresas, eu lembro que tem um empresário na Nicarágua, que ele é o dono, assim, um banqueiro, super importante, Carlos Pelas, um banqueiro, elitista, dono do açúcar, do rum, um rum maravilhoso que eu adoro, mas enfim, ele é do mal mesmo. Aí ele foi chamar um dia numa passeata, assim, um empresário patriota, entendeu? Então, esse tipo, em 11 anos de poder de Ortega, a única passeata sindical que aconteceu em 11 anos, o único sindicato que saiu de uma passeata foi para defender esse empresário. Porque esse empresário estava sendo acusado de uma ONG internacional por ter, enfim, a plantação de cana onde que ele é proprietário, usou pesticidas que são proibidos, né, no mercado internacional, porque gerou muita doença, muitas pessoas que perderam rim, pessoas muito pobres, todos que morreram e tal. Aí processaram o empresário reclamou, né, que estava sendo estava sendo atacado e era ruim para o negócio dele. Aí os sindicatos saíram para defender o empresário, né? Foi a única, em 11 anos, a única marcha sindical que aconteceu. Tá? Pensar que os sindicatos são afins a Ortega porque fortaleceu isso é uma falsidade completamente. Bom, aqui os programas sociais aconteceram graças à Venezuela, isso é fato. A Venezuela, aliás, a Nicarágua, ela entrou dentro da ALBA, mas o dinheiro nunca entrou ao orçamento público. Por exemplo, a Venezuela tinha uma cooperação que foi fundamental para a política pública nicaragüense, evidentemente, mas Ortega nunca permitiu que o Congresso controlasse esse dinheiro. O que aconteceu? Eles criaram uma empresa privada, mista, capital misto venezuelano-nicaragüense, chamada Albaniza. A empresa privada administraria o dinheiro que vem da Venezuela e ela pagaria as políticas públicas. Então, um privado que é criado por um governo é quem financia os programas de alimentação solidária, não sei o quê. Teve o Fomizeiro lá também, que conseguiu ser exportado do Brasil para lá. Bem capenga lá, nem se compara com o que Lula fez aqui. Enfim, e isso a gente está vendo hoje, que também significou em esquemas de corrupção altamente, assim, absolutamente nojenta com a Nicarágua. Ortega começou a comprar, a família de Ortega começou a comprar hotéis, televisão, assim, a grande mídia, ele que controla. Não existe essa coisa de grande mídia contra Ortega, como no Brasil, não. É ele que controla. Terra, fazendas, enfim, nem sei que negócios você tem, porque eu sou muito laranja, né? E a família, ela controla absolutamente tudo. Isso aqui é uma fotografia de uma revista lá, que começou a dizer como estrutura-se a família na Nicarágua. Bom, esses Ortega e Rosário, né? Presidente e vice-presidente, e aí os filhos. Esse aqui é o filho mais velho, que é o irmão da Sul América, que acusou de estupro. Ele
administra toda a distribuição do petróleo lá, a partir da cooperação com a Venezuela, né? Laureano é o assessor do presidente para a questão de investimentos internacionais, né? E ele foi que teve à frente a negociação com a China para o canal interoceânico. As duas filhas também são assessoras presidenciais. Elas têm umas corporações que trabalham com moda e, enfim, venda de lojas, e muita loja, muito investimento cultural. Os mais 4 filhos que estão em vários lugares, na verdade, os 4 filhos, cada um deles é diretor de um canal de televisão que a família Ortega comprou, né? E esse aqui que ontem foi nomeado como chefe da polícia, nesse contexto de repressão, Francisco Dias é sogro da Camila, da filha dele, então tem relação também, chefe da polícia, e, enfim, dá para entender como ele se formou como governo corporativo e altamente familiar, é o que acontece hoje, né? E a coalizão sempre precisa de direita. É difícil a gente poder falar que tem partido de direita nos protestos, porque a coalizão é de fato de direita. Bom, isso aí eu vou passar bem rapidinho, porque foi o canal interoceânico que foi planejado com a China, que até hoje não chegou a se construir. O canal foi uma proposta, um projeto que se aprovou em 2010, eu acho, né? Em uma semana, não teve nenhuma discussão, não teve estudo de impacto ambiental, ninguém conhece o que aconteceu por trás. Ele não foi um acordo com a China, foi um acordo com uma empresa chinesa, que é diferente da China. A China não entrou na negociação com a Ortega para o canal, foi um empresário chinês que depois faliu. E o canal nunca chegou a ser construído. O que suscitou a criação do canal? Que criou um movimento camponês, rural, muito forte contra o canal, que são hoje um dos líderes do protesto também, que já tem 5, 6 anos de mobilização, entendeu? Nunca aconteceu nada na construção, mas o movimento saiu para derrubar essa lei que foi aprovada às pressas, né? Aí veio o protesto de abril, né? O momento que a Nicarágua chegou agora, né? Tudo começou, como a mídia já falou, como todo mundo já sabe, com um projeto de Ortega da reforma à Previdência, né? Aquele famoso projeto de abril, que era basicamente incrementar as taxas de pagamento de empregador e de trabalhador em 5% e de taxar as aposentadorias, né? Aí todo mundo foi às ruas contra o governo e tal. Só que uma semana antes desse protesto contra a reforma previdenciária, já tinha existido outro protesto que era de corte ambiental. A Nicarágua, ela tem a maior parte de reservas da América Central. Tem 2 reservas muito importantes, que ficam no Atlântico do país, no Caribe. E uma delas pegou fogo. Durante uma semana, não teve exército, não teve nada. O Estado não respondeu. Tipo, começou lá, queimar reserva, tipo assim, como queimasse a Amazônia aqui, o Estado não faz nada. Entendeu? Então, e aí muitos movimentos estudantis foram às ruas para exigir uma resposta do Estado. Primeiro, saber o que aconteceu, uma investigação e, enfim, responder, né? Depois de muita pressão, o Estado respondeu. Finalmente, acabou o fogo e tal, mas não teve nenhuma investigação, a gente não sabe. Só tem boatos, né, que isso são colonos que estão na região, porque estão envolvidos em negócios com a família de Ortega, com madeira, enfim, essas coisas. Então, isso essa raiva já estava na rua quando passa a reforma da Previdência. E como a arrogância que sempre caracteriza Ortega, né, não tem discussão, todo mundo vai, fala que é contra e tal, em lugar de ele falar, vamos discutir essa reforma, ele vai e publica no Diário Oficial da União. Diário Oficial do país, né? Publica. Já é decreto, é lei. Tipo assim, foda-se o que vocês estão falando na rua, eu vou publicar. Quando ele publica, que for 18 de abril, aí já a revolta ninguém contém, né? Todo mundo vai às ruas, aí surgem aqueles grupos que estamos falando no começo, né, as turbas, né, aqueles grupos que vão contra os estudantes. A noite de 18 de abril foi fundamental para a universidade, porque os principais protagonistas dessa luta foram estudantes universitários, né? Eles estão nas ruas, vêm os caras baterem nos estudantes, isso foi à noite. Eles estão na rua que fica em frente do portão da universidade, uma das maiores lá, tipo a PUC de lá, né, católica. A universidade resolve abrir os portões para todo mundo fugir, e os caras vêm atrás e batem neles, inclusive dentro do campus. Aquela madrugada, depois que aconteceu aquele episódio, todas as universidades públicas se levantaram em apoio, né? E teve uma universidade, uma das importantes lá, nacional, que durante a madrugada tem uma moradia dentro da universidade, né, os bolsistas, né? A reitora chegou e falou, tem que sair, isso fica no interior, em outra cidade, não é em Manaus, outra cidade.
Falou, você tem que sair, ir para Manágua, porque nós temos que marchar em apoio ao governo. E, tipo, tem que apoiar o governo a favor da reforma da Previdência. Aí fala, não, tipo, ela chegou batendo nas portas da moradia para vocês saírem, né? Fala, não, gente, não vai sair, não. Vocês são bolsistas, são obrigados a sair. Então, a Nicarágua teve uma ideia de que quem é bolsista é obrigado a participar em apoio ao governo, como todo o Estado, de fato, né? Então, no dia seguinte, que foi 19 de abril, já 4 meses, né? Acordaram com 4 universidades públicas ocupadas, e o governo respondeu com violência e, finalmente, com armas, né? Aquela que era com cacetadas virou um golpe de arma. Tá? Aí começaram os mortos. Então, o primeiro momento, que foi em abril, que vem daquela repressão dos mortos e tal, que aconteceu dentro das universidades, tem umas fotografias aqui e tal, o governo finalmente revoga o decreto, mas revoga o decreto depois de 30 mortos. As pessoas não queriam dar nenhum arrego. Tá? Inclusive, a palavra de ordem era, não é mais pelo INSS, agora tem mortos, né? E que é justiça para os mortos. Então, é um momento que é muito tenso, né? E eles conseguiram acabar com as ocupações, de fato, só ficou uma universidade que foi ocupada por 2 meses, eu acho que conseguiram resistir. A Universidade Politécnica, o Poli, que está destruída. Tipo, destruída mesmo. Se queimaram a biblioteca, queimaram os laboratórios, não tem nada. A universidade lá ficou assim, vai levar anos para poder voltar, né? O segundo momento, que já entre abril e maio, hoje a repressão ela só aumenta. E por primeira vez, depois de 11 anos, nós vemos quase 1 milhão de pessoas nas ruas. Isso foi uma coisa assim, histórica mesmo. Pessoas tinham certo medo de sair, né? Porque assim, não vai mudar nada, o Ortega tem controle de tudo e tal. E aí, tipo, foda-se, vamos sair para a rua sim, entendeu? Porque já tem pessoas mortas. Eu lembro que vi um cartaz que falava assim, a gente aturou tudo, mas você tocou nossos jovens. Então, o país inteiro saiu para exigir justiça pelos jovens, né? E aí nós vemos fotos das marchas, as 2 marchas mais importantes, essa árvore de lata que eu falei, nesse símbolo esotérico, pegando fogo, os manifestantes conseguiram derrubar, acho que 15 dessas árvores, né? Virou assim, até teve um videojogo que foi criado, um videogame contra as árvores lá, na Nicarágua, né? Nesse período, teve uma tentativa de diálogo nacional. A Igreja Católica, ela foi chamada a desempenhar um papel de mediadora de um diálogo com o Estado, né? Tipo assim, vamos tentar uma saída institucional, né? O diálogo, infelizmente, fracassou. Esse aqui é um líder estudantil, o nome dele é Lester Alemão. Essa foto é muito emblemática, porque no primeiro encontro do diálogo, que Ortega vai finalmente ao diálogo, depois de 11 anos ele sai e vai num diálogo com a sociedade civil, ele levanta na mesa e fala assim, você é um assassino. O cara está sendo perseguido, está escondido, né? Porque, enfim, está ameaçado. Mas, assim, falar ao presidente, você é um assassino, tem que sair do poder, é uma coisa assim, o país inteiro, ele virou um herói, né? Lá na Nicarágua, né? Mas, enfim, o momento que nós temos, finalmente, depois de muita pressão popular, a visita da CIDH, pela OEA, que o chefe da delegação é o Paulo Abrão, que alguns vocês devem conhecer, o brasileiro mais amado da Nicarágua, o Paulo Abrão, e a Anistia Internacional, que faz 2 relatórios muito importantes, né, no país. Paulo Abrão foi do Secretário de Justiça, se não me engano, foi da Comissão da Verdade aqui no Brasil. Ele é chefe da CIDH agora. Oi? Da Anistia, isso. Está na CIDH, tem Washington agora, e ele comandou uma das investigações mais importantes para documentar todo esse horror de violações que existe na Nicarágua. O terceiro momento, já é entre junho e julho, eu acho que o momento de inflexão inicial desse terceiro momento foi a Marcha das Mães. As mães têm um papel, acho que na América Latina toda, mas na Nicarágua é uma coisa incrível, o papel que a ideia de mãe que desempenha, né? Dizem que a eleição de 90 que derrubou o governo zadinista, a revolução, foi principalmente por mulheres mães, porque muitos jovens morriam na luta contra a revolução, e as mães, ao verem que Ortega não tinha um compromisso para acabar com o conflito, como presidente dos anos 80, foram lá e votaram por Violeta Chamorro. E Violeta Chamorro tinha uma ideia de mãe, uma família de elite que também estava dividida, enfim, tudo isso. E, enfim, tem uma passeia 30 de maio, o Dia das Mães na Nicarágua. 30 de maio tem essa marcha gigantesca, quem comanda é o movimento Mais de Abril, movimento que se formou inspirado pelas Mães de Maio, na Argentina, e a marcha é reprimida, morrem 20 pessoas nessa marcha.
né? Então, foi um momento que já iniciou uma repressão cada vez pior, mais forte, mais violenta, onde aparecem basicamente os paramilitares e a polícia atuando conjuntamente. Lá em cima, nós temos o repertório de movimentos de protesto, que acho que não conheço outro país latino-americano que tenha, que são as barricadas, né? Essas coisas aqui, né? Assim, a Nicarágua teve, acho que 80% do território com barricadas contra o governo, nesse nível, né? E o governo queria derrubar as barricadas e tal, e para isso colocou paramilitares nas ruas, né? E o quarto momento, que vem de julho até agora, segundo o Paulo Abrão, da CIDH, é o momento mais delicado, porque não tem mais a repressão, não tem mais essa violência do Estado, mas o que tem são presos políticos. Estava vendo o dado ontem, tinha 500 presos políticos, eu acho. E são presos que não é uma coisa assim de um processo de acusação, não. Vão para as casas das pessoas, você tem casa bonitinha, está na sua casa mesmo, entra nas casas das pessoas, pega os caras e leva. E somem com eles, ou desaparecem, ou depois se conta que está preso, enfim, não se sabe onde está. Esses aqui, 3 aqui, são líderes camponeses, são líderes rurais, né? O Medardo Mairena, Pedro Mena, inclusive eles estavam no diálogo nacional, né? E teve, nesse período, entre julho e agosto, uma operação que o governo batizou de Operação Limpeza. Por que muito importante? A Operação Limpeza foi uma operação que Somoza fez em 79, contra a revolta guerrilheira. O idiota de Ortega ainda utiliza o mesmo apelido para falar da operação, que não é mais a limpeza das barricadas. E eles conseguiram acabar com as barricadas, de fato. Não tem mais barricada no país, né? Então, o momento atual é um momento muito mais tenso, porque é um momento de repressão seletiva. Movimentos, líderes estão sendo perseguidos, tem muitas pessoas exiladas já, né? Esse sábado que aconteceu lá em Roraima, o negócio da Venezuela, na Costa Rica aconteceu exatamente a mesma coisa. Uma coisa muito maluca. Enquanto o venezuelano estava sendo expulsado de Roraima, Costa Rica, que é o país que recebeu mais nicaragüenses exilados por causa do conflito, teve uma passeata xenofóbica também. Então, a gente está vendo um momento forte de desmontagem dos movimentos, desmontagem das pessoas que são presas, sequestradas. Isso está gerando muito exílio fora do país. Então, nós estamos nesse momento. Vou terminar já, porque acho que vamos já parar de falar, né? Mas são coisas assim mais repetitivas, né? O que caracteriza essa crise atual, né? A ruptura das alianças com a igreja e com o empresariado, acabou essa ruptura com essas pessoas que sustentavam o governo. Ortega perdeu a base popular, não tem mais as ruas, ninguém mais quer Ortega no poder. As forças paramilitares estão totalmente fortalecidas. Uma coisa que eu acho que o principal impacto a longo prazo vai ser financeiro, porque o Estado não pode sustentar a longo prazo forças paramilitares, não tem recurso para isso. O país está parado, não está produzindo nada, enfim, tudo isso. E o Estado não assume nenhuma responsabilidade das mortes. Assim, para eles, quem mata não é o Estado. O Estado está se defendendo, né? Então, inclusive, todos os setores do Estado espalham o discurso de paz, né? Queremos paz, o hashtag queremos paz, esse aqui é a moda na Nicarágua. De fato, o hashtag queremos paz, né? E continua com a repressão dos paramilitares, né? E em julho, agosto, começou uma negociação com os Estados Unidos. Teve 2 emissários do governo norte-americano que chegaram na Nicarágua para conversar com Ortega. Segundo nos disseram, porque não existe informação pública sobre isso no atual momento, mas segundo nos disseram, são negociações que estão acontecendo porque ele quer garantir uma espécie de segurança para a família, né? Enfim, tudo que eles têm e tal, e como conseguir um exílio sem ser, enfim, processado, né? E tem, evidentemente, uma demanda muito clara para adiantar as eleições, na qual eu não concordo, depois posso explicar por quê, se quiserem, mas tem outra demanda também nas ruas, que é que Ortega tem que sair do poder, né? Essa é uma coisa que achei legal trazer, que é uma ideia de como o país estava cheio de barricadas, né? Isso foi uma infografia do movimento, né? Oi? Tranques. Como explica tranques? Tipo, são... tranca uma via, tranca a via, as estradas estão trancadas, não tem ninguém, bloqueio, isso, desculpa, obrigado. Essa quantidade e tudo isso mudou agora entre julho e agosto, tá? Essa configuração dos protestos. Segundo li hoje, as barricadas estão voltando, segundo o que me disseram, então vamos ver se dessa vez vão conseguir se manter. Esse é o último reporte, isso aqui já aumentou agora em agosto, isso foi até julho.
a quantidade de mortos, né, por quantas mulheres, quantos homens, e principalmente a relação entre civis, paramilitares e policiais. Eu transformei isso em porcentagem. A porcentagem de mortos civis são em torno de 85%, acho que paramilitares em torno de 4%, policiais 6%. É assim, a gente está vendo qual é o nível de repressão e para que está focado. Uma amiga de São Paulo fez uma estimativa, se essa quantidade fosse transpolada para o caso brasileiro, estaríamos falando de 9.000 pessoas mortas no Brasil pelo conflito político, com relação à quantidade de pessoas que moram na Nicarágua, né? Eu quero colocar aqui, para terminar, como isso está gerando uma disputa de narrativas com relação ao governo. O que o governo traz, né? E essas instâncias como o Foro de São Paulo, enfim, como alguma esquerda na América Latina, que está altamente dividida com relação à Nicarágua, nós podemos debater, se quiserem, um pouco sobre isso, a partir do PCB, do PT, inclusive, e como alguns fatores da esquerda do Brasil também têm se colocado contra Ortega ao mesmo tempo. Então, o que o governo fala? O governo fala o seguinte: a violência não é do governo, é de todos os lados. Vocês também são violentos e eu estou me defendendo, né? Não é assim. O governo está atacando, inclusive, com franco-atiradores. Assim, a gente tem uma matéria que saiu na agência pública, onde mostra, com documentação, laudos médicos, etc., que os manifestantes morrem com balas altamente especializadas na nuca, no pescoço. Entendeu? É assim que estão matando os manifestantes. Ou, assim, aliás, é assim que mataram manifestantes. Enquanto isso, as pessoas não têm armas, só têm pedras, rojões. É assim que se defende. Então, não é que existe que a violência vem de todos os lados. Tem que se defender. Ninguém vai lá numa passeata e vai matar e vai ficar quietinho. Entendeu? Então, acho que essa questão de pensar que a violência vem dos dois lados e tal, com o discurso governamental, tem que ser altamente questionado, porque o recurso não está no cidadão, está no Estado mesmo, né? O segundo discurso do Estado é que o que existe é um complô da direita vandálica, esse aqui é o título, para dar um golpe, como no Brasil, Paraguai e Honduras. Esse é um discurso altamente forte na hora dos encontros internacionais, das embaixadas também, que pegam carona do caso brasileiro, o caso paraguaio, o caso hondurenho, né? E assim, é altamente questionado, porque, como eu falei no começo, a direita, esses partidos todos, eles foram altamente desmontados, estão enfraquecidos. O MRS perdeu legenda, o outro partido da direita empresarial também perdeu legenda, o único que ficou legalizado, o cara que está no poder com ele. Então, que direita está no poder? Que direita está no poder, sim. Agora, que direita está nas ruas? Não, como a Amália falou numa conversa que tivemos no encontro feminista com a Sônia Correia lá, as ruas de Nicarágua não tem discurso coxinha. Não é o Brasil 2013. Não mesmo. Entendeu? Então, é uma coisa que é fácil de combater. Entendeu? Não existe ideia de golpe. Aliás, golpe de quem? O Congresso está nas mãos de Ortega. Quem que vai? Não tem um PMDB que vai lá contra o governo, né? Bom, que eu falei, né? E, finalmente, o governo tem vocação de diálogo, o governo vai dialogar. É fato que o governo foi que chamou ao diálogo, mas chamou ao diálogo, ao mesmo tempo nunca falou onde, quando, quem são os delegados. Levou semanas para resolver isso, porque tem uma pressão forte da CIDH, do Paulo Abrão, e da igreja. E, finalmente, foram ao diálogo. Só que vai ao diálogo e continua a repressão. Então, o que, de fato, acabou com o diálogo foi esse duplo papel, entendeu? Estou dialogando aqui, mas também continuo nas ruas, entendeu? Batendo, dando cacetada, matando as pessoas e tal. Então, a repressão continua apesar do diálogo. Acho que são as formas que dá para dialogar, para responder, para falar desse embate, né? Essa disputa que existe com o discurso governamental. Eu termino aqui. E a última moda do governo é que a Nicarágua está tudo normal. Por que eu estou trazendo essa frase aí? Porque a BBC me entrevistou, acho que umas 2 semanas atrás, e o jornalista falou comigo, um cara super bacana, de São Paulo e tal. E depois falou comigo: olha, Humberto, eu fiz a matéria, mas não publiquei, porque a BBC falou que acabou a crise, não tem nada na Nicarágua, está tudo normal. É exatamente o discurso que Ortega está vendendo para o mundo, está tudo normal. Então, vai ter uma passeata, acho que esse fim de semana, chamada Está Tudo Normal Não. Um pouco isso. Por quê? Porque tudo bem, parou, é o que eu falei, parou as matanças, assim, a chacina massiva, mas está tendo presos. Tipo, se eu estivesse na Nicarágua, eu ia ser preso, por exemplo. Eu tenho certeza disso. Então, essa narrativa do Estado que dá para a gente questionar. Umas fotos
fotos só para terminar, né? Para a gente ver um pouco como que está disponibilizado a policiais, o Estado e tal. Enquanto isso, nós temos roxões nos cidadãos, estilingue, né? E os mortos, que é o que os cidadãos botam, né? Essa aí é uma frase de Rosário Murillo, quando contra os manifestantes, falando assim: se atacam e produzem vítimas para culpar as instituições. Entendeu? Ela se coloca como vítima nesse papel, né? Esse aí achei muito interessante, porque a gente está falando como a revolta atual ela repete a luta contra a Somoza de 40 anos atrás. São duas fotos, uma de 79 e outra de 2018, como os mortos, né? Que coloca os mortos são os cidadãos mais pobres. Eu não vi nem de direita morrendo até agora, nem de elite morrendo até agora. Esse arrecho é uma gíria nicaragüense, que é tipo, estou muito puto, estou arrecho, estou muito puto, né? Então, não é a direita, é Nicarágua que está arrecha. Né? Isso aí. E eu trouxe aqui, para terminar, o caso da Reineia. A Reineia brasileira, a única brasileira que morreu, né? Quando já estava acabando a graduação dela, na Pernambucana, e o reitor, ele falou muito para a mídia, lamentando e culpando os paramilitares. Aí ele recebeu um tweet, porque tem uma guerra também de tweets, né? Que falou assim: reitor de direita golpista, vamos matar você, cachorro maldito, vamos queimar a universidade, estamos comemorando a morte da puta brasileira, cachorra golpista, agente do país inimigo. O Brasil votou contra a Nicarágua na OEA, bem morta a puta brasileira. Esse é o discurso que vem do sandinismo também. Aliás, não, vou corrigir, do orteguismo. É uma coisa que eu quero debater muito. O sandinismo não é isso. É, de fato, um movimento altamente diferente, que não vem dessa revolução, que vem de uma degradação dos princípios e que Ortega está totalmente distorcendo a revolução. Minha última frase é o seguinte: acho que a nossa maior dor de cabeça vai ser a gente limpar o sandinismo da herança que Ortega está deixando no país. Não é isso.